Nem sempre um amigo imaginário é imaginário. Quando eu era mais novo, tinha ali uns 14, 15 anos mais ou menos, eu ficava muito tempo sozinho em casa. Até que um dia eu tava sozinho em casa e escutei alguém me chamar e eu respondi. Escolha errada. Falei, oi, que foi? E andei pela casa pra ver quem era e não tinha ninguém porque eu tava sozinho. No dia seguinte, quando eu acordei, eu lembro de sentir aquela sensação de ter alguém me observando. Um tempo depois, eu fui escutar música e comecei a conversar sozinho. Sabe quando você fala sozinho, você mesmo se responde? Eu tava fazendo isso. No meio dessa conversa que eu tava tendo comigo mesmo, eu fiz uma pergunta e uma outra voz respondeu na minha cabeça. E no decorrer do mesmo dia, essa voz que ficou falando na minha cabeça começou a se criar uma forma, começou a se descrever pra mim como uma pessoa. Inclusive, a voz começou a ter um nome, o nome era Eduardo. E tava indo tudo bem até que deu 3 semanas da primeira vez que ele falou comigo e eu comecei a ficar muito doente. Em 3 semanas eu mudei disso aqui pra isso aqui. Eu comecei a perder muito peso, eu comecei a ficar com um aspecto meio estranho, meio esquelético. Minha mãe começou a me levar no hospital, no médico, e não dava nada nos exames. Parecia que eu tava saudável, normal. E nesse meio tempo, esse meu amigo imaginário continuava falando comigo. Até que um dia eu tive uma crise de ansiedade muito forte e precisei ir para o hospital. Já era, tipo assim, a 15ª milhões de vezes que eu tinha ido. E todas as vezes que eu fui, eu sempre passei com a mesma médica. E na última vez que eu fui, ela fez os exames e novamente não deu nada. Ela chegou pra minha mãe e falou, olha, o problema do seu filho não é carnal, é espiritual. Só começar a falar disso, eu começo a ficar arrepiado, ó. Eita, sangue do cordeiro. E só aí deu um start na minha mãe de entender que aquele meu amigo imaginário, na verdade, era um espírito obsessor, como se fosse um encosto. E foi a partir daí que a minha mãe, que já era da igreja, começou a fazer uma campanha de libertação pra mim. E sabe aquela história que você já ouviu, de que pra você ter poder sobre alguma coisa, você precisa saber o nome daquilo? É verdade? E aí, como a minha mãe tinha a faca e o queijo na mão, porque ela sabia que oração que ela tinha que fazer e sabia o nome do espírito, foi um combo pra me libertar. E aí, finalmente, naquele mesmo dia, meu pai e minha mãe começaram a fazer a corrente de oração, falando o nome do espírito, e ele me deixou em paz. A minha avó, por parte de pai, não era uma pessoa boa. Ela viveu bastante, que vaso ruim demora a quebrar, né? Eu sou o filho mais novo e eu tenho 3 irmãos mais velhos. E o meu segundo irmão, ele é preto, e a minha avó era totalmente preconceituosa com ele. Até que um fatídico dia, minha mãe precisou ir trabalhar, meu pai também, não tinha ninguém pra ficar com meu irmão, e minha mãe deixou ele com a minha avó. Deixou meus 3 irmãos com a minha avó, eu ainda não era nascido. Até que chegou a hora de dar banho nos meus irmãos. Ela deu almoço pros 3, né, e foi dar banho neles. Assim que meu terceiro irmão entrou no banheiro, a minha avó teve um surto e começou a bater nele. Ela pegou a cabeça do meu irmão, que devia ter uns 8, 7 anos, e começou a bater na privada do banheiro. Ela bateu a cabeça do meu irmão na privada diversas vezes, até ele desmaiar. Na hora que meu irmão desmaiou, meus outros 2 irmãos que estavam no banheiro saíram correndo e deram de cara com minha mãe, que tava chegando do trabalho. Minha mãe, como tava chegando, só escutou as crianças gritando, olhou pro banheiro, viu meu irmão caído, pensou, putz, ele caiu, bateu a cabeça, vou socorrer. Pegou ele e correu pro hospital, nem perguntou o que tinha acontecido. E enquanto meu irmão tava sendo atendido, minha mãe ligou pra minha tia, que ficou cuidando dos meus irmãos, pra ver se ela sabia o que tinha acontecido. E a minha tia, que ficou cuidando dos meus irmãos, disse pra minha mãe que a minha avó disse que bateu nesse meu irmão porque ele era preto. Enquanto meu irmão tava sendo examinado, ela voltou na casa da minha avó e desceu uns tapas nela. Depois disso, a minha mãe voltou pro hospital e a tomografia saiu, e tinha aparecido algumas manchas na cabeça do meu irmão, no cérebro dele. E a partir daí, ele começou a ter ataques de epilepsia, ataques agressivos, começava a quebrar as coisas, começava a se morder, se machucar e machucar outras pessoas. O tempo foi passando e a minha mãe foi procurando ajuda em religiões, e ela conseguiu, eu não sei se é o termo certo, mas ela conseguiu libertar o meu irmão. Tanto que hoje em dia ele não tem nenhum problema, a mancha no cérebro sumiu. Só que aí que entra o plot twist da situação. Minha família se mudou de perto da minha avó, só que depois de alguns anos ela começou a ficar doente. E adivinha quem foi cuidar dela? Minha mãe. Tanto a minha mãe quanto o meu irmão se tornaram evangélicos e acabaram perdoando a minha avó. Ela começou a ter vários problemas de saúde, e um deles era a leucemia, que também atacava o quê? A pele dela, olha aí. E o grau de leucemia dela era tão grande que a pele dela soltava do corpo. Que era muito irônico, porque ela foi uma pessoa horrível com o meu irmão por conta da cor da pele dele, e agora a pele dela tava saindo do corpo dela. Só que ela não queria morrer antes de fato pedir perdão pro meu irmão, porque apesar do meu irmão ter perdoado ela, ela nunca tinha pedido desculpas pra ele ou perdoado. E aí meu irmão foi lá e perdoou ela, e no dia seguinte ela morreu. Você disse fofoca? Alguns dias atrás eu contei aqui uma fofoca de uma mulher que ficou grávida lá no carnaval de 2019. Mas pelo jeito o marido dela não era o pai da criança, e sim o marido da melhor amiga dela. Vai vendo, vai vendo. E segunda-feira passada eles decidiram fazer um teste de paternidade nos 2 caras pra saber quem de fato era o pai da criança. O teste deu positivo pro marido da minha amiga, só que não 100%. É isso mesmo, não 100%. Minha amiga explicou que a criança tinha 25% de DNA do marido dela, e não 100% ou 50% pra ser o pai da criança. Sendo assim, o marido dela estaria mais pra um tio da criança do que um pai. E aí que entra o negócio, como assim um tio? O marido da minha amiga tem o quê? Um irmão gêmeo. Esse
decidiram ligar pro irmão do marido dela pra saber o que tava acontecendo. Na hora que ligaram e falaram o que aconteceu, ele negou, falou que não, que ele era casado há 25 anos com a mulher dele, que isso nunca teria acontecido. A mulher do irmão dele entendeu o que tava acontecendo, ela obrigou ele a fazer o teste de DNA pra saber se isso era verdade ou mentira. E chocando o total de 0 pessoas, ele era de fato o pai da criança. Mas calma, meu amor, calma que piora bastante. Como ninguém tava entendendo o que tinha acontecido, ele decidiu explicar. Tava na merda, decidiu explicar o que aconteceu. O que o gênio pensou? Por que eu não vou no carnaval com a mesma roupa do meu irmão, fico com essa mulher e realizo o meu desejo? E se por acaso der alguma coisa, pode ser que achem que é o meu irmão e eu me safo. Cara safado. No final de tudo, a mulher do cara, que realmente é o pai da criança, colocou ele pra fora, e a mulher que tem o filho dele processou ele por pensão alimentícia. Se lascou. Você disse fofoca. Alguns dias atrás eu precisei ir pro centro de São Paulo e tive que ir com um motorista de aplicativo. Pouco depois que a gente iniciou a corrida, o celular dele começou a tocar. Ele perguntou se ele poderia atender, que poderia ser a mulher dele que tava grávida. Aí eu falei que tudo bem, ela tava grávida, poderia ser alguma coisa. Ele colocou no Viva Voz, porque ele tava dirigindo. E eu, como fofoqueiro, fiquei aqui assim. Eita, Viva Voz, é? E na ligação, a mulher dele tava falando que precisava falar com ele urgentemente, que ela não poderia esperar. Ele perguntou se poderia parar rapidamente na casa da mulher, que era caminho, era a mesma rota, se teria algum problema. Eu falei que não, que ela tava grávida e eu entendia. Eis que chegamos na casa que a mulher tava e realmente não mudou muito a minha rota. Ele desceu do carro e começou a falar com ela na calçada. Enquanto ele falava com a mulher na calçada, o celular dele que tava no carro começou a tocar de novo. E adivinha só, tava lá escrito o quê? Amor. Pensei comigo. A mulher dele não tá falando com ele na calçada? Quem é que tá ligando? Na hora que apareceu o amor, subiu a foto de uma mulher junto com ele. Pensei comigo. Alguém tá sendo corno aqui, hein? E a mulher que tava falando com o motorista na calçada era a amante dele. Mas calma que isso aqui piora tanto. A discussão começou porque essa amante queria saber quando que o motorista ia de fato largar a mulher dele pra ficar com ela. Ele começou a jurar pra ela que assim que terminasse a minha corrida, ele ia pra casa dele falar que tudo tinha acabado entre ele e a mulher dele e voltar pra ela. Oh, coitada. Eu tava tão desacreditado com aquela conversa que eu até mandei a foto dele pro meu namorado porque eu fiquei desacreditado demais. Ele pegou, deu um beijo na amante, voltou pro carro e começou a seguir a rota. Uns 5 minutinhos depois, a mulher dele ligou novamente. Ele pegou o telefone e falou: oi, Vivi, tô numa corrida. Assim que terminar, eu vou pra casa pra gente ficar juntinho. Ensinei comigo, juntinho? Ele falando com a mulher dele na maior tranquilidade. A cara nem mexia. Homem não presta, né? Pelo que eu entendi na conversa, ele não ia contar nada pra ela. Mas Vivi, vem cá, deixa eu te contar. Sabe teu marido que trabalha dirigindo o carro pros outros? Então, ele te trai, tá bom? Minha amante tá grávida, tô te contando. Você disse fofoca? Recentemente eu adotei essa senhora aqui de 75 anos, se chama Gertrude Bernadette. Como eu já sabia que eu ia adotar ela, eu entrei em vários grupos, em várias redes sociais, pra aprender a cuidar, né? Pra saber o que fazer ou não com o pug. E em um desses grupos que eu entrei, tava rolando uma fofoca muito boa. Olha a cor do algodão, eu tô cebosa. Esse grupo que tava rolando a fofoca tinha uma mulher e um cara que eles também eram donos de pugs e que eles se conheceram nesses eventos que leva pra passear cachorro, um negócio assim. Importante ressaltar que ambas pessoas eram casadas. O cara era casado com outro cara, gayzinho, e a menina era casada com outro cara, heterossexual. E como eles tinham um casal de cachorro, os cachorros acabaram cruzando e eles começaram a passar mais tempo ainda juntos. Com isso, eles começaram a ter um caso. Sim, o cara que era casado com outro cara começou a ter um caso com a mulher que era casada com outro cara. A bissexualidade, ela veio. Depois de uns 2 meses que eles estavam tendo esse caso, eles decidiram contar pros respectivos maridos que eles estavam sendo corno, né? E aí que entra o plot twist da situação. O marido de ambos também estavam tendo caso entre eles. O marido de ambos era... Ih, gente, tá acabando. Pelo amor de Deus, acabar nunca é caro. O marido de ambos eram fissurados por videogames, daqueles que vão em convenção e tudo mais. Em uma bela convenção que eles foram, eles se conheceram, se gostaram e começaram a ter um caso. Olha que mundo pequeno, né? Então, quando as pessoas que estavam traindo foram contar que estavam traindo, descobriram que na verdade estavam sendo cornas. E no final de tudo, o casal gay virou um casal hétero e o casal hétero virou um casal gay.